Caros irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos trabalhar o livro Tambores de Angola. Que Deus abençoe nosso estudo de hoje. Assim seja. O livro Tambores de Angola é um dos livros psicografados por Robson Pinheiro. O espírito Ângelo Inácio é o espírito que psicografou esse livro. Esse livro é o primeiro de uma série composta de 4 obras. É a série chamada Segredos de Aruanda. Começa por Tambores de Angola e continua com o livro Aruanda, Corpo Fechado e Antes que os Tambores Toquem. São 4 livros para a gente entender um pouco sobre o que é o Espiritismo e Umbanda na prática. Porque os espíritos se apresentam nessa roupagem de pretos velhos, caboclos, exus, que são os guardiões da equipe socorrista. Como é o trabalho dos elementais, os irmãos da natureza, na sessão mediúnica, que fazem uma limpeza energética, que desmancham energias deletérias. Vamos entender lendo essas obras e muitas outras, porque não é só um livro que vai dizer tudo, é só uma pequena reflexão. Hoje vamos trabalhar apenas a introdução desse livro. A introdução do livro Tambores de Angola. Trouxemos algumas observações. Nessa imagem está dizendo: não é tudo igual. O espiritismo é uma coisa, a Umbanda é outra e o Candomblé é outra. Nós que ainda não conhecemos, não estudamos, com os nossos preconceitos e paradigmas que nos foi apresentado pela sociedade ou por alguém, mesmo de nossa família ou alguém de respeito, é uma ideia equivocada a gente dizer que tudo é igual. Não é. Cada doutrina, cada conhecimento tem seus fundamentos. Allan Kardec é o codificador do Espiritismo. Ele nasceu em 1804 na França. Ele é o codificador, o organizador da doutrina dos espíritos. Allan Kardec não é o dono do Espiritismo. Semelhante também a Zélio de Moraes, que foi um médium umbandista e é considerado o fundador da Umbanda, que surgiu em meados do ano 1900. 1910, mais ou menos, surgiu a Umbanda. E Zélio de Moraes, ele nasceu em 1891, no Rio de Janeiro, um brasileiro. A Umbanda é uma doutrina, uma religião ou ciência, como quiser chamar, é uma religião brasileira, fundada aqui no Brasil, a Umbanda. E aqui temos o Candomblé, que não podemos falar muito porque não conhecemos, não estudamos. Não podemos falar de uma coisa que a gente não estudou, não sabe, não entende os fundamentos. As três religiões, doutrinas, como quiser chamar, são diferentes, mas podemos dizer têm o mesmo propósito, que é a caridade e o amor. Porque o problema não é a religião, é o mau comportamento de alguns indivíduos. Todo grupo, seja católico ou protestante, aonde for, todo grupo de ideias, vai existir alguém nesse planeta ainda imperfeito, com pessoas imperfeitas no sentido moral. Sempre vai ter dentro de um mesmo grupo pessoas com boas intenções ou pessoas com má intenções, porque ainda é a natureza desse planeta, ainda é a natureza moral de cada um de nós, é a nossa evolução de hoje. Por isso, precisamos estudar e quebrar os nossos preconceitos. Temos mais uma observação
sobre os médiuns espíritas e umbandistas. Sabemos que todos somos médiuns. O médium, ele está na casa espírita, na casa de umbanda, na igreja protestante, na igreja católica. O padre e pastor, eles também, os nossos irmãos, também veem, escuta espírito. Eles também são médiums. Muitos padres e pastores estudam o espiritismo. Allan Kardec, Chico, estudam Umbanda. Uns ainda com críticas, com incredulidade, como nós temos nesse planeta muitas pessoas que não acreditam em Deus, em imortalidade da alma. Como nós encontramos na passagem evangélica, quando Jesus, na transfiguração, aparece o espírito Elias e o espírito Moisés. Foi um fato que ocorreu e a Bíblia, que é um livro histórico da humanidade, a Bíblia é um livro histórico da humanidade. E outro momento, quando Jesus aparece na ressurreição, não como carne e osso, mas como espírito e verdade. Porque nós estudamos com clareza no Espiritismo o corpo espiritual, o perispírito e o espírito que nós somos, a centelha divina, com nossa individualidade, o nosso livre-arbítrio, a nossa evolução pessoal, a caminho da luz. Então, nesses dois momentos encontramos a imortalidade da alma, estudada na Bíblia, no Evangelho. Porque da Bíblia toda, o que mais interessa para todos nós, sem desprezar as outras passagens, é o Novo Testamento, o Segundo Testamento, onde está a vida e as obras de Jesus, enviado por Deus para trazer o Evangelho de esferas superiores. E é dentro do Evangelho que está também o Espiritismo e a Umbanda. Por isso nós temos os fundamentos de caridade. Os fundamentos de caridade. E os médiuns espíritas, eles têm a vivência, a experiência na casa espírita. Os médiuns umbandistas, eles têm vivência, experiência na casa umbandista. Lidam com ervas, com as práticas, com os fundamentos que a Umbanda tem. Então, se nós tivermos alguma dúvida, quisermos conhecer com profundidade, estudar de uma forma séria, sentindo as energias, é preciso ir na casa espírita ou de Umbanda. É importante irmos, frequentarmos com respeito, com carinho, sem preconceito, de uma forma de um aprendizado, de uma mente aberta, não uma mente fechada, cristalizada. Então nós encontramos também, como assim ocorre nas casas espíritas mesmo, cada casa espírita tem uma forma de trabalhar, uma maneira de estudar, tendo a mesma finalidade, que é estudar Kardec, Chico, tendo a base moral, que é Jesus. Mas cada casa tem uma energia diferente, uma egrégora diferente. Egrégora é uma energia criada pela mente de duas ou mais pessoas. Egrégora é uma energia coletiva da mente dos trabalhadores da caridade. E os trabalhadores da última hora estão em toda parte, independente de crença. Mas cada casa espírita, federação, sistema espírita de trabalho de estudo ou na prática mediúnica, na sala de desobsessão, na sala mediúnica, tem uma maneira diferente de se comportar, levando sempre o bom senso ensinado por Allan Kardec e os espíritos no Livro dos Médiuns. Porque Kardec também foi médium de intuição. Médium não foi os espíritos e os médiuns que Allan Kardec estudou
no mundo todo, recebendo cartas em sua casa, ou fazendo viagens, ou fazendo palestras, divulgando o livro dos Espíritos. Ele tirou do próprio bolso para divulgar o Espiritismo. Não tendo condições, ele vendia o livro dos Espíritos para manter, para divulgar o Espiritismo. Não numa forma de comércio, de lucro pessoal. Porque ninguém deve viver da religião. Precisamos viver para a religião, para o bem, para Deus, para a luz. Porque aqui na Terra nós temos uma maneira de pensar sobre a religião, mas no mundo espiritual, no outro lado da vida, como em todos os conhecimentos, nós vamos ter outra maneira de pensar. Por isso é importante termos uma mente aberta, pronto, preparado para mudança de conceitos e de hábitos. Porque ninguém na Terra está com a verdade absoluta. Todos somos aprendizes da vida. Então nós encontramos também comportamentos nas casas espíritas e alguns comportamentos nas casas de Umbanda, que às vezes parece que não tem fundamentos essas religiões, essas doutrinas. Mas é porque a gente não estudou. Tem casa de Umbanda que está escrito lá fora na placa, casa de Umbanda, mas por dentro não tem nada de Umbanda. Da mesma forma espírita, porque todos somos ainda espíritos imperfeitos e nós levamos a nossa imperfeição para dentro da religião. E nós, na condição de representantes do Evangelho, precisamos dar um exemplo moral para mostrar o caminho certo, correto, não o entendimento de salvação, mas a parte moral. O que a gente está aprendendo com esses conhecimentos, com essas práticas mediúnicas, com os livros? O que nós estamos aprendendo? É isso que precisamos nos questionar. Levar essa luz do exemplo moral para os outros, dentro de casa, onde a gente for. E encontramos nos livros, seja um livro de experiência do médium, do que ele passou, o que ele lida no dia a dia, ou um livro psicografado. Vemos muitos médiuns espíritas psicografando os livros, por exemplo, do Pai João. São livros que vai abordar um pouco sobre Umbanda. Mas esse médium, ele não tem experiência de Umbanda, na Umbanda, porque ele não trabalha numa casa umbandista, com os fundamentos umbandistas. Ele apenas está falando alguma coisa. Mas quem vai entender, quem merece mais consideração sobre esses temas, esses assuntos, é um médium umbandista, porque ele está vivenciando isso numa casa umbandista. Por isso, trouxemos essa pequena diferença, que tudo importa para o nosso aprendizado, mas é preciso separar algumas coisas para entender. Existe um médium que vivencia na casa de Umbanda, que tem experiência, que a gente pode ir lá, frequentar, ver como é, cantar junto, participar das palestras, dos estudos. Porque nas casas de Umbanda séria, porque tem muitas casas religiosas, doutrinárias, que não são sérias, por parte dos dirigentes, dos médiuns, dos frequentadores também. Vão como passatempo, vão como convenção, vão por interesses. E assim não atrapalha aquela crença, porque se é de Deus, do bem e do amor, e está ajudando o povo de uma forma gratuita, sem cobrar nada, como ensinou Jesus, essa crença não vai ser desvalorizada pelo comportamento equivocado de um dirigente, de alguém, seja onde for, pastor, padre, espírita, umbandista, onde for. Se é do bem,
esse bem ele vai corrigir com o tempo. Então, essas coisas que nós queríamos trazer. Aqui Norberto Peixoto ainda está encarnado, ele é um médium umbandista, escreve e psicografa vários livros, tem no YouTube, quem quiser mais detalhes. E aqui embaixo, Exílio Mais, foi um médium, já desencarnou, um médium espírita. Ele atendia as pessoas, fazia receituários, e quando via que as pessoas não tinham condições de comprar os medicamentos, ele tirava do próprio bolso para dar aos menos favorecidos. Segundo, a consulta aos médicos espirituais e os médicos materiais, por ele e também das pessoas, porque não podemos trabalhar, receituar um medicamento quando isso é da parte material, é um médico material que tem que saber, porque ele estudou e se preparou para isso. E os espíritos sérios, que trabalham de uma forma correta, eles recomendam para a gente ir no médico espiritual e no médico material, para um complementar o outro. Não existe medicina alternativa, existe medicina complementar. A medicina espiritual, ela complementa do que nós estamos fazendo na medicina material. E aqui o espírito Ramatiz, que trabalhou com esses dois médiuns, um bandista e o espírita. Outro médium umbandista que já desencarnou é o Rubens Saraceni, trazendo assuntos sobre a Umbanda Sagrada. A Umbanda que traz aqui no Tambores de Angola é uma Umbanda simplificada. É uma forma básica, não é tudo, é alguma coisa sobre a Umbanda, para a gente tirar os preconceitos, entender um pouco das coisas, na prática. Então, Allan Kardec, ele escreveu na Revista Espírita, na introdução: para bem conhecer uma coisa, é preciso tudo ver, tudo aprofundar, comparar todas as opiniões, ouvir os prós e os contras. Isso está na Revista Espírita, setembro de 1866. Logo na introdução do livro Tambores de Angola, encontramos essa passagem, esse trecho que Allan Kardec e os espíritos trouxeram. Está na Revista Espírita. É um jornal de estudos psicológicos. E ele diz, como cientista, como qualquer cientista, qualquer estudioso de ensinos superiores, vão entender isso que ele está falando. Para conhecer uma ideia, uma religião, alguma coisa, é preciso a gente ver de tudo sobre essa ideia. Tudo ver, tudo aprofundar. Comparar as opiniões, todas elas. A opinião de uma pessoa e a opinião de outra pessoa. Às vezes do mesmo grupo. O que um espírita diz, o que o outro diz. Um dirigente diz o que o outro dirigente diz. Um expositor fala. A opinião de um encarnado e a opinião de um espírito desencarnado. E também dos espíritos também. Cada um tem uma opinião. A gente precisa analisar, ouvir os prós e os contras. Analisar todas as opiniões e tirar as próprias conclusões. Assim, é um estudo científico. Os bastidores por Robson. Ele teve um caso no hospital. Esses bastidores é logo no início do livro. O que o médium passou para trazer antes e depois para trazer o livro Tambores de Angola. Ele conta que teve um problema de saúde
passou mais ou menos 14 dias em coma no hospital. Depois de 14 dias, ele em espírito desdobrado acompanhava todo o processo de internação. Estavam os familiares conversando com os médicos e estavam quase decididos em desligar os aparelhos que mantinham ele vivo no corpo físico. Porque o corpo é uma coisa, o espírito é outra. E ele, em espírito desdobrado, em projeção astral, estava escutando o que a família e os médicos estavam dizendo. E quando os médicos e a família estavam quase decidindo desligar os aparelhos, porque já passava mais ou menos 14 dias de coma, foi quando ele começou a incorporar dentro do CTI. Dentro do hospital ele começou a incorporar Joseph Gleber, Alex Arthur, a irmã Sheila, pai João. Falava francês, começou a incorporar. Os médicos espantados, confusos, não sabiam, não estavam entendendo o que estava ocorrendo. E começou a cantar, se colocou em posição de lótus, e foi essa situação. E já em casa, tempos depois, ele, entendendo o comportamento desses seres extracorpóreos, mandou o amigo Marcos Leão tirar todos os materiais de psicografia, lápis, canetas, papéis, tudo que seria uma ferramenta para a psicografia, a escrita dos espíritos. Então ele se sentou na cama, estava tentando se recuperar de uma forma mais rápida, já estava conseguindo se sentar na cama. Foi quando chegou um amigo espiritual e disse que queria trabalhar. E quando esse amigo viu o computador, disse: "Vamos escrever pelo computador." Era só algumas páginas, só algumas palavras, alguns minutos. Essa escrita começou às 8 horas da manhã e só foi terminar lá para as 2 horas da tarde. Em poucas horas, um livro escrito com a assinatura de Ângelo Inácio. Então assim foi o livro Tambores de Angola, psicografado pelo computador. O médico ficou em pé e começou a digitar. Porque também tem escolas de informática no mundo espiritual. Tudo que tem aqui tem no mundo espiritual. É de lá que vem o progresso. E ele, antes de divulgar esse livro, deu um exemplar a Chico e foi ver o que ele tinha, se ele tinha alguma coisa para falar desse livro. E Chico disse: meu filho, este livro tinha de vir. Já era para ter sido psicografado por outro médium, mas não foi possível. Lance o livro, meu filho, mas quando fizer, tire umas férias e se lance para fora do país. O Robson perguntou o porquê, e Chico disse: por causa da caridade dos irmãos espíritas, meu filho, respondeu ele, encostando o dedo na própria língua, enquanto pronunciava a palavra caridade. Mas o livro tem que sair. Quem dera se eu fosse recebido por estes pretos velhos de que fala o livro quando eu desencarnasse. Eu ficaria muito feliz. Essas foram as palavras de Chico sobre o livro Tambores de Angola. Um livro espírita, com assuntos espiritualistas, com assuntos sobre Umbanda. Então, para a gente quebrar o nosso preconceito, os irmãos que se revestem como pretos velhos, por exemplo, não quer dizer que eles foram negros escravos, mas quem sabe Bezerra de Menezes se apresente na roupagem de humilde, em anonimato, que não queira mostrar o seu nome, não queira mostrar sua aparência de
um espírito sublime, superior. Vem na roupagem do preto velho, numa linguagem simples, num linguajar simples, faltando uma letra. Os espíritos encontram um jeito de trabalhar. E cabe a gente tirar o nosso preconceito. Porque já é estudado nos livros sobre mediunidade, sessão mediúnica, que um simples preconceito pode botar uma sessão mediúnica inteira a perder. Um preconceito pode atrapalhar o trabalho todo de um grupo mediúnico em um dia. Então vamos nos preparar para tirar isso, renovar conceitos e renovar hábitos. Tem casa espírita que aceita a gente falar, trabalhar com os pretos de uma forma simples, sem nada material. É só a comunicação, uma mensagem de paz, uma bênção, um passe. Não precisa de nada. Café, charuto, não precisa nada disso. É o pensamento e a vontade, é o amor, aí a permissão divina. Cada um tem um jeito de trabalhar, seja covarde ou não, tudo se educa, tudo é combinável, é um acordo, é um contrato. Depende do médium, a sua conduta moral e a mensagem, o trabalho, se está fazendo efeito para o bem, se está ajudando as pessoas a se melhorarem, sem cobrar nada. E tem casas que não permitem, não querem falar nesse assunto, mas a gente respeita, compreendemos, evitamos falar. Mas na nossa mente estamos com aquela festa de alegria por poder trabalhar com esses irmãos, mesmo em anonimato, sem aparecer, sem chamar a atenção, sem dizer nome, mas trazer a mensagem de paz. Porque muitos querem os nomes, mas não se interessam pela mensagem. E o Robson, como disse Chico, recebeu muitas pedradas, críticas, seja por uma imprensa, pelos jornais espíritas. Ele foi muito criticado, como todos nós, quando trazemos uma ideia nova. Às vezes é uma ideia antiga, só que mal esclarecida. É como Jesus. Nós não nos esclarecemos de uma forma integral sobre o Evangelho. E quando chega alguém com a ideia esclarecedora sobre um trecho evangélico, surgem as críticas, pedradas, muitas amizades desfeitas, porque nós temos uma maneira de pensar mais aberta, mais ampliada, mais compreensiva. E Robson recebeu uma mensagem espiritual: ninguém atira pedras em árvore que não está dando frutos. Só se atira pedra em árvore que está dando frutos. E era o livro Tambores de Angola. Estava esclarecendo. Tanto os espíritas como umbandistas estavam se interessando em estudar mais sobre esse tema, buscar nas fontes. E ele, em São Paulo, foi convidado a fazer uma palestra. Só que no início, ele, como tinha levado como de hábito, porque nós vemos, tem médiuns, palestrantes e expositores, seja em qual doutrina for, tem expositores que levam todos os seus livros, CDs, DVDs, um bocado de coisa, querendo vender, querendo dinheiro. E muita gente, só pela palavra bonita do expositor, pelo convencimento, às vezes, só por ele falar bonito e a gente não entender nada, as pessoas compram, estão fazendo comércio com isso. Livros, DVDs, e levam tudo.
Porque no lugar de se interessar pela caridade, para manter as obras, estão se interessados pelo dinheiro, pelo bem-estar, andar de carro, estar em hotel 5 estrelas, essas coisas materialistas que nós não observamos nos expositores que estão deixando a desejar. Os expositores espíritas estão deixando a desejar. Por isso nós, muitos, alguns de nós, preferimos o livro, estudar nos livros, estudar por nossa própria conta, buscar por nossa vez, fazer o nosso trabalho de pesquisa e divulgação também. Então, muitos espíritos sérios recomendam isso. Não vá pela cabeça dos outros. Não deixe os outros dizer o que você tem que fazer. Você pode pedir uma orientação, mas não é o que ele diz que é o que você vai fazer. O que serviu para outra pessoa pode não servir para a gente. Então, é o que Paulo disse, retém o que é bom. Guarde para nós, guardemos para nós o que nos interessa para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. De uma palestra de 2 horas, às vezes só nos interessa 5 minutos. Vemos exposições de 2 horas ou mais, falando de um assunto, de um tema que a gente poderia abordar em 5, 10 minutos, abrir para perguntas e respostas, aprender junto, mas às vezes a gente quer aparecer. Então ele, o Robson, que não está se excluindo nesses casos, como muitos de nós, espíritos imperfeitos, que estamos, como disse Chico, sujeito a falhas. O médium está sujeito a falhas. Por isso analise, estude, observe, compare as opiniões e tire as próprias conclusões. E Robson levou mais ou menos 4 ou 5 livros naquela palestra para ajudar nas obras de caridade, como tem a Casa de Everilda Batista, que atende muitas crianças carentes, sem cobrar nada. Não precisa pagar a palestra para assistir, para escutar a passagem evangélica, para ouvir sobre Jesus. Mas nos livros, os produtos podem, mas não com um sentimento, uma sensação de obrigação que tem que comprar, porque é novidade, porque é lançamento, porque é uma psicografia. Porque todo dia saem livros, centenas de livros psicografados, mas será que são sérios mesmo? Então, na palestra, ele antes conversou com a dirigente e ela disse que ele poderia mostrar e expor 4 livros, menos o Tambores de Angola, porque para ela parece que não interessaria. Então, ele fez a palestra e começou a falar. Doutrina de libertação, combate ao preconceito, foi um dos assuntos que ele abordou naquela palestra. Depois disso, ele começou a dizer, de uma forma fraterna, que foi proibido. Né? Numa doutrina espírita que a gente fala tanto de liberdade, de expressão, de combate ao preconceito, foi naquela palestra que ele foi proibido de expor o livro Tambores de Angola, que era um lançamento, queria quebrar nossos tabus, paradigmas e preconceitos, e que estava no carro, no lado de fora, o livro. E mal terminou aquela palestra, e todos os livros do Tambores de Angola tinham sido vendidos. Todo mundo comprou o livro e gostou. Os críticos leram, mudaram de opinião e hoje defendem o livro. E assim é as coisas. Quando disse Jesus, conhecereis a verdade, ela nos libertará, é o conhecimento que liberta da ignorância. É a verdade da imortalidade da alma,
da mediunidade, da reencarnação, do Evangelho. E ele disse ainda na palestra que muitos têm preconceito só porque falam dos pretos velhos e dos índios. Mas nós estamos na terra deles, aqui no Brasil, no planeta todo. Os índios, os indígenas eram e são os donos da terra, que cuidaram da natureza, que entendem a natureza, traz curas, sabedorias que aprenderam na natureza, lições que não estão nos livros, porque nós aprendemos no mundo espiritual e aqui a gente, no plano físico, a gente coloca em prática, precisamos colocar em prática esses conhecimentos da natureza. O Espiritismo é uma doutrina da natureza. E os pretos velhos também, que tiraram muita sabedoria, muitos em expiação, se corrigindo de defeitos, de delitos, de crimes do passado. Muitos europeus, os franceses, reencarnaram na época da escravatura. Os próprios capitães da mata reencarnaram como negros e vice-versa. Uns aprenderam a lição do amor, da sabedoria, do perdão, da corrigência moral. Outros ainda trilham no caminho do negativo, do ódio, da vingança, tudo que não presta. É o comportamento moral. É como nós lidamos com as dificuldades da vida. Então foi uma palestra que ele esclareceu e trouxe esse livro Tambores de Angola. Hoje estudamos a introdução do livro Tambores de Angola. Que Deus nos abençoe, assim seja.